Oi, você que está conectado no Pirambu News, tem uma novidade para você. Hoje começa o nosso novo programa cultural, o Cultura é Aqui. E vamos começar com um tema muito especial. Olha aí! Eles são jovens, mas já pensam como grandes cineastas. Com a ideia de debater sobre o preconceito e questões sociais, esse grupo de artistas produziram o curta Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno. Esses talentos que saem da periferia e fazem um contraponto com a visão preconceituosa que existe nas favelas é o nosso tema de hoje. E para começar, vamos conversar com o diretor deste filme, Leon. Leon, primeiro uma pergunta que despertou minha curiosidade logo que eu assisti. Por que o nome? Cara, é porque, o Cartucho de Super Nintendo é uma parada bem óbvia, assim, o filme toca nessas relações de um garoto de periferia tem com jogos de videogame, e especificamente no corpo de Super Nintendo, e esses produtos que são derivados dele. E aí, Anéis de Saturno, por causa que eu gosto de nomes muito grandes, eu realmente gosto de nomes grandes, assim, e que, sei lá, pareçam, não sei, que tem uma certa potência, assim, no seu poder, assim, de apresentação, porque o nome, pra mim, ele é uma apresentação muito grande. E aí, em Anéis de Saturno, por conta que, cara, o que é que eu vou representar aqui? Uma grande fantasia, assim, uma distância. O que é que eu vou apresentar aqui? A relação de distante e que pode ser fantasiado como algo muito grandioso, assim. E aí eu pensei em Anéis de Saturno e também pensei num poema que eu escrevi pro final do filme, que no final do filme fala um pouco disso também, que eu acho que eu não preciso falar aqui, mas tem um poema que tem essa relação também com os Anéis de Saturno, assim. Entendi. E de onde veio a inspiração para fazer esse projeto? Esse projeto ele tem inspirações por causa de dois motivos especificamente. Assim, a gente estava no ateliê de ficção da Vila das Artes, que é a escola que eu faço, assim, escola de cinema e audiovisual lá. E aí eu vi com essa ideia que era... a primeira coisa que eu imaginei foi um garoto negro com a aparência de uns 20 anos, 19 anos de idade, assoprando um cartucho Super Nintendo numa encruzilhada. E aí eu pensei em assoprar um cartucho por causa que todo mundo assoprava um cartucho, por causa que tem a velha lenda que se você assoprava um cartucho, o jogo pegava, né? Só precisava fazer isso. É como mágica, assim. Então, como mágica que se materializa, eu pensei em alguém que assoprasse um cartucho Super Nintendo e tal para curar doenças suas. E você nasceu e veio da periferia, mas estudou em colégios particulares, né? Como é essa relação que você teve e como você conseguiu introduzir isso no curta? Eu acho que, como eu consegui introduzir, eu acho que foi uma maneira simples até, assim, falta muita coisa ainda, porque eu estudei a minha vida toda em escolas privadas, assim, eu estudava, Na minha infância, eu estudei numa escola perto da Receita Federal, que era uma escola para... Meu pai é concursado da Receita Federal, assim. E era uma escola que, basicamente, a maioria das pessoas eram brancas. E aí, só que a minha mãe era professora de lá e o meu pai era concursado da Receita Federal. E era uma escola da Cefaz. Uma creche escola da Cefaz e meio que era mais em conta para estudar lá e era mais barato. E aí, desde a minha primeira escola, eu já estava misturado num ambiente que, era um outro ambiente, assim. Eu morava no Vila Velha, só que a gente já estudava nessa creche escola, que era perto da Receita Federal, e voltava para casa no Vila Velha de noite. Depois, só que isso não sofreu grandes mudanças em mim. Nos meus 7, 6 anos de idade, eu fui para o Santa de Virgens, lá no Vila Velha. Depois estudei no Colégio Cientista por uns 7 anos, todinho, assim. E aí sempre foi escolas privadas, que eu nasci numa família de classe média. Assim, e aí isso é um dado, assim, que eu configuro como por causa de ser de família de classe média, um certo tipo de privilégio. E aconteceu que do segundo ano e do terceiro ano eu estudei numa escola rica do centro de Fortaleza, que foi o Santo Inácio. E como a minha relação com o centro rico da cidade ela era muito esporádica, e tem uma parte da minha família que mora lá, mas era isso, a gente ia pra festa lá, festa de ano novo, essas coisas. Eu não tinha relação com pessoas que moravam no centro da cidade ou que, enfim, tivessem um cotidiano lá. Assim, a não ser meus pais que trabalhavam, assim, minha mãe sendo professora e o meu pai sendo concursado. E a minha primeiro choque de realidade com um tipo que aí foi perceber o que era... Eu sempre me identifiquei como negro, por causa que a criação dos meus pais sempre
colocou isso pra mim. E aí, só que quando eu cheguei nesse ambiente escolar, muitas questões foram mais fortes, assim, sabe? A maneira como as pessoas olham pra você, a maneira como as pessoas têm uma facilidade de, tipo, de perguntar, assim, de primeira mão, de onde tu é? Assim, como se você já fosse fora dali, tipo, não, eu sou de Fortaleza, moro no Vila Velha e tal, mas, assim, esse de onde tu é, como se tu fosse alguém distante, assim, sabe? E era muito, era, assim... E fui percebendo muitas relações de poder sobre mim, diante dessas maioria dessas pessoas que eram pessoas brancas, de classe média alta ou ricas. Entendi, tem muitas questões subjetivas e você até usou também filmes que usavam a blackface, né? Qual foi a intencionalidade dessas questões? Sim, a blackface, assim, o filme que se passa dentro do cartucho Super Nintendo, que ele se passa num contexto de meio de lavagem cerebral, assim, né? Parece isso. Pode ser outra coisa, não sei. Ele é um filme que ele é congratulado, eu não vou dizer o nome dele aqui, nem peço pra vocês dizerem, não botem assim. Ele é um filme que ele é parabenizado como o grande pai do cinema, da estrutura de cinema narrativo clássico. E essa estrutura de cinema narrativo clássico que Hollywood hoje usa desde 1914 até hoje, assim, como referência, assim. Então, meio que o nascimento da estrutura narrativa clássica do cinema, ela é racista, assim. E nessa cena que você mesmo fala, existe um ator branco que usa blackface para representar um antagonista, que é o Gus, que é esse antagonista que é negro, mas na verdade é representado por um ator branco. E eu acho que esse lugar vem muito num lugar extremamente... Olha essa imagem, é um homem branco com uma blackface dentro de um filme que ele é o antagonista e esse filme representa o nascimento a consolidação do cinema narrativo hollywoodiano, assim. Então, meio que você já disse que o cinema, desde o seu nascimento, ele meio que os corpos brancos colocam os corpos negros num local de violência. Não são os corpos negros que de fato são violentos. É um homem branco que interpreta um homem negro e diz, olha, negros são violentos, negros são pessoas horríveis, eles fazem isso. Tipo, tem uma brincadeira, assim, que parece um contexto de sala de aula, né? E aí nessa cena do filme tem uma voz como se fosse a de um professor, lembre-se, o antagonista sempre atira primeiro. Esse curta não está finalizado, ainda tem essa questão, assim, o filme vai passar no Cine Ceará, mas ele ainda está em processo de terminar algumas coisas, porque é isso, a gente está com a vida tentando fazer outras coisas E aí, vai passar no Cine Ceará, por enquanto, a gente tem uma ideia de querer liberar o filme na internet depois de um certo tempo, não muito longe, assim, acho que em uns 4 meses o filme talvez esteja liberado na internet, só falta terminar algumas coisas, e aí vai passar no Cine Ceará, dia 6 de agosto, eu acho que vai ser de tarde, pela volta das 2 da tarde até as 5 horas, dessa sessão específica, que vai ser ele e outros curtas que vão passar. E aí por enquanto é só nesse festival, assim, que tá agora, assim. A gente vai conversar agora com o ator Lucas Limeira, que fez um dos papéis principais no curta-metragem. Você pode falar um pouco sobre o seu personagem? É o garoto negro, personagem, ele faz parte desse mundo que é o curta, né? E eu enxergo ele muito assim como um cutucar assim, da ferida do Cécio, né? Ele é quem atiça o Cécio a perceber as coisas que estão acontecendo à volta dele, a perceber em que contexto ele tá, né? E a começar a contestar essas coisas. Entendi. E como foi, assim, fazer esse personagem? Quais foram os desafios? E o que mais te tocou nele? Assim, ele é semelhante a mim em alguns aspectos e muito diferente em outros, né? Ele é semelhante por ser um garoto negro e enfrentar várias dessas coisas que a gente que é preto enfrenta, né? Só que o garoto negro, ele já tá num lugar que ele não tem mais paciência, ele já enxerga, ele consegue ver o que tá acontecendo e ele já contesta tudo. Acho que eu sou uma pessoa mais pacífica, assim. Eu sou uma pessoa que fico mais na minha. Acho que o maior desafio é esse, de ser essa pessoa que a presença já impõe alguma coisa, né? Que ele já chega ali, as pessoas já veem a presença dele e já tem um certo respeito, assim, né? Acho que o maior desafio é esse, de ser essa figura meio de autoridade, autoritária, assim. Esse personagem, ele
tá num local onde geralmente pessoas que não são muito vistas estão, mas ao mesmo tempo ele tem uma força na fala, né? Essa contradição, como foi que você usou como inspiração? Assim, ele tá presente naquele lugar, mas ele não é daquele lugar, né? Fica muito claro isso quando a gente tá assistindo o curta e ele já chega nesse lugar com essa fala inflamada, porque ele sabe que ele não pertence àquele lugar e ele contesta aquele lugar, né? Acho que isso é o maior mote, assim, para interpretar esse personagem, porque ele tá ali, mas ele sabe que todas as pessoas que estão ali não aceitam ele, as pessoas brancas que vivem naquele espaço não aceitam ele, tanto que ele é bem consciente de que quando ele volta para casa é que ele é aceito, que as coisas podem fluir, né? Sim. E qual é a principal importância desse personagem para quem assiste, para quem absorve essa arte? Eu acho que essa transgressão, essa revolta, essa luta, né? O Garoto Negro, para mim, ele representa essa luta. E num lugar que poucos de nós conseguem chegar, né? Que é essa de ir pra frente mesmo, e ir pra batalha e tal. Poucos de nós conseguem chegar da forma que ele chegou, né? Porque a gente, na nossa construção enquanto pessoas negras, às vezes a gente tem essa fala inflamada mesmo e tal, e essa coisa toda, né? Que é imposta pela branquitude, mas o Garoto Negro, ele tá nesse lugar de fala inflamada, mas é uma fala totalmente consciente dos privilégios da branquitude, do lugar que ele tá, do lugar que é pra ele tá. Acho que é isso. Felipe é mais um ator que participa do curta e tem uma diferença. Ele é daqui do bairro, é do Pirambu e já participou de algumas peças e outros curtas. Felipe, me fala um pouco desse personagem que você está fazendo neste curta. Bom, meu personagem era o Cécio, que é um garoto que ele se encontra perdido em um bairro que tem uma ascensão de uma classe social maior. Então o curta ele traz objetivamente, diretamente, essa relação desse garoto que se encontra perdido nesse bairro, que é na Aldeota, e o garoto é do Vila Velha. E a gente faz esse paralelo de classe social. Quando a gente adentra dentro do roteiro, a gente traz esse personagem mais para esse lado de falar sobre classe social, falar sobre racismo, que é um garoto da periferia, certo? Que está num local que ele não conhece, que ele está perdido, e há uma briga filosófica sobre classe social, sobre raça desse garoto que se encontra nesse local. E quais são as maiores diferenças deste personagem que você está fazendo agora do curta, pelos quais você já passou pelo teatro, pelos outros curtas? Bom, para mim, quando o Leon ele me fez o convite para participar desse curta, no começo eu não entendi bem qual era a relação e qual o meu papel seria dentro desse curta, porque o curta ele traz uma questão muito forte, que é uma questão de raça, fala sobre racismo. Então eu não sou militante. Então, para mim, eu tive um pouco de dificuldade de entender esse papel. Então, quando a gente começou a se reunir, a falar sobre o filme, a destrinchar sobre esse personagem, para mim, esse personagem ele se encontra em outro patamar de outros que eu já fiz. Porque ele vem nessa discussão sobre classe social, sobre raça, e eu aprendi bastante relacionado a esses temas quando eu entrei nesse curta. Então, a diferença maior que eu coloco é essa. Os outros cursos também tem esse peso e trata sobre outros temas importantes. Só que esse, para mim, tem um peso maior, que é a última experiência, que tem um peso maior de abrir a minha cabeça para outras questões também. Então, é mais isso. O peso, não que as outras experiências seja menos importante, mas esse está no local mais especial nesse momento. E você, como um ator que saiu da periferia, especialmente do Pirambu, você vê alguma diferença, até alguma carga de preconceito ou maiores dificuldades por causa disso? Sim, a gente sempre sofre preconceito por ser da periferia, né? Independente de ser branco e ser negro, principalmente quando é negro.
Eu moro aqui no Pirambu há 26 anos. Então, para mim, há um peso maior e uma cobrança excessiva para que a gente tenha uma ascensão profissional, né? Então, eu estudo teatro na UFC. Então, isso para mim é uma referência, de conquista, mas também tem uns pontos negativos. Eu sou da periferia, estou dentro da UFC como aluno de teatro, só que a UFC ela ainda é uma faculdade altamente elitista, que nos coloca em uma posição que às vezes facilita para que a gente saia, que a evasão de pessoas da periferia que entram na faculdade é muito grande. Porque a universidade ela não possibilita que você permaneça e ela não te dá mecanismo para que isso aconteça, de permanência e para que você consiga terminar o curso, entendeu? Para mim, a diferença de estar morando na periferia, eu pego o meu exemplo para ajudar outras pessoas, entendeu? Eu tenho projetos assim de cabeça para colocar teatro dentro do bairro, eu já dei aula de teatro na comunidade. Então, para mim, isso é muito importante, de ser de periferia e estar dentro de uma universidade, de estar podendo falar sobre essas questões, estar podendo falar sobre um filme que discute sobre classe social, que discute sobre racismo, que é algo que a gente passa diariamente e que a gente quer de uma classe social, mora no Pirambu, que é uma área de vulnerabilidade. Então, para mim, é muito importante estar dentro desse trabalho e de estar dentro da universidade para quebrar essas questões, esses paradigmas. Você como ator, como morador da periferia e negro, como é que você vê a questão cultural dentro dos bairros periféricos de Fortaleza? Bom, eu não conheço muitos projetos dentro da comunidade. Talvez por falta de comunicação, talvez por falta de incentivo da prefeitura dentro das comunidades. Tem projetos que eu conheço que são maravilhosos, que se tivesse um incentivo maior da prefeitura, eu acho que isso faria um bem muito grande assim, para o bairro. Mostrar para esses jovens, essas crianças que moram dentro do bairro, outra referência. Que a gente sempre tem uma referência de quem mora dentro da periferia muito negativa, né? Então a importância desses projetos são gigantescas. Então o que falta é investimento da prefeitura, o que falta é líderes comunitários se juntarem mais, ter um ativismo maior dentro da comunidade. Isso já vem acontecendo, mas se tivesse um incentivo maior da prefeitura, eu acho que isso cresceria bastante e que seria bom para os jovens e as crianças das nossas periferias. Ok, e assim, com o Felipe, a gente termina nosso primeiro programa de cultura aqui do Pirambu News. Até a próxima. Tchau, tchau.